Olá, amigos, amigas, este vídeo é sobretudo para você, torcedor e torcedora do Atlético Goianiense. Falemos um pouco sobre o Dragão, que vem fazendo uma campanha espetacular na Sul-Americana, não somente em função de ser o líder de um grupo extremamente difícil, mas também em função de conseguir aplicar dentro de campo, né, uma espécie de contraveneno, né, para todas aquelas equipes que colocam o seu futebol dentro de campo, colocam o seu favoritismo dentro de campo contra o Dragão nessa Copa Sul-Americana. O Dragão vem correndo por fora na Sul-Americana. O Dragão vem surpreendendo a muitos na Sul-Americana. Não, eu diria que não a essas equipes contra as quais tem jogado no segundo maior torneio entre clubes da América do Sul, mas da Conmebol, mas em função, até porque eles valorizam bastante a ideia de jogar contra uma equipe brasileira. Por ser uma equipe brasileira, o Atlético Goianiense é muito respeitado como clube e como equipe pelos seus adversários sul-americanos, né? Então eu diria que o Dragão não está propriamente surpreendendo a essas equipes, que certamente estudaram bem o Atlético Goianiense. O que elas não estão conseguindo fazer é, mesmo estudando e se preparando muito para o enfrentamento contra o Dragão, o que elas não estão conseguindo fazer é ter êxito contra essa equipe. O único desafiante que conseguiu alguma coisa contra o Atlético Goianiense nesta Copa Sul-Americana foi justamente o News Old Boys, né, no primeiro jogo, no jogo de estreia, justamente em Goiânia, né, a equipe do Mano Burgos, né, que chegou para fazer um jogo muito fechado, fechando todas as linhas, tentando contragolpe, dificultou muito a vida do Dragão, né? Sinalizou ali que a Sul-Americana realmente não seria nada fácil para o Dragão, mostrou para o Dragão naquele jogo que talvez ele estaria muito distante de conseguir alguma coisa no torneio. No entanto, nas duas partidas seguintes, o Dragão vence fora de casa o Palestino. Isso é muito importante a gente pontuar. Venceu dois grandes adversários fora de casa. Vence o Palestino por 1-0 no Chile. E tem para mim uma das grandes vitórias do futebol brasileiro nas competições internacionais neste primeiro semestre de 2021, que foi a vitória contra o Libertad. Mas por que tudo isso, Josa? Eu diria para vocês que é tudo isso sim, e é tudo isso em função do adversário do Atlético Goianiense. O Libertad hoje é a melhor equipe do futebol paraguaio, tanto nem Olímpia, nem o Cerro Porteño consegue jogar o que joga no momento atual essa equipe do Libertad. Então, a vitória do Atlético Goianiense lá na cidade de Asunción foi uma vitória de muito mérito mesmo. Foi uma vitória em que um projeto de futebol que se traduz em um modelo de jogo, né, e que se traduz em muita disposição de cada jogador dentro de campo em prol desse modelo, em prol da equipe do Atlético Goianiense. E isso realmente prevaleceu em relação à disposição, à grande disposição do Libertad. E realmente o Dragão, na linha do contragolpe, que hoje está cada vez mais letal, acabou conseguindo uma vitória realmente muito importante. Eu volto a dizer, enfrentou um dos grandes times da América do Sul que poderia estar fazendo muitos estragos, inclusive na própria Libertadores. Esse Libertad, ele só não está na Libertadores porque ele fez um enfrentamento contra um outro grande time que tem se montado aí, foi montado recentemente e que é muito forte, que é o Atlético Nacional. Mas muito pouco o Libertad estaria na Libertadores hoje. Acho até que é uma equipe melhor do que o Atlético Nacional neste momento. E o Atlético Goianiense foi lá no Paraguai e venceu essa equipe. A gente olha, por exemplo, para o Goiano, né? Na primeira fase do Campeonato Goiano, das 10 partidas que teve o Dragão simplesmente venceu 9 partidas, gente. Teve um empate e venceu 9. Nas fases decisivas foi jogando até chegar a esta etapa de semifinal, né? Na data de hoje tem um jogo muito complicado contra o Grêmio Anápolis, que fez uma grande campanha também na primeira fase, e até se aproveitando da situação, né, do envolvimento do Dragão com a Copa Sul-Americana, acabou vencendo o primeiro jogo por 1-0, né, essa que foi a primeira derrota, inclusive, do Dragão lá para os times do Campeonato Goiano nesta temporada. E aí, na data de hoje, inclusive, vai ter o jogo da volta. O Dragão precisa vencer por 2-0 para não depender, diferença de 2 gols para não depender, por exemplo, da questão das penalidades máximas, e caso não consiga, caso vença por 1-0, vai ter penalidades máximas, ou seja, dá para reverter, né? Vai jogar com 3 desfalques, né? Tem aí alguns jogadores que se lesionaram,
e inclusive aí de forma um pouco mais complicada, né? Vão demorar para voltar, mas mesmo assim eu diria para vocês que a questão não é o jogador. Quando a gente olha para o Atlético Goianiense, a gente não vê propriamente o jogador, a gente vê uma equipe. A gente vê uma equipe muito forte, né? No aspecto tático, uma equipe em que os jogadores realmente, como eu disse, se dispõem muito, né? A entregar toda a sua disposição para a equipe dentro de campo. É isso que a gente vê dessa equipe do Dragão. E aí, por que isso está acontecendo com o Atlético Goianiense? Por que essa equipe está conseguindo fazer essa campanha? Fez essa campanha tão boa no Goiânia até agora e pode chegar à final, pode conquistar aí de novo o título. Na temporada passada foi também quem ficou com o título do Campeonato Goiano, né? Mas a gente precisa lembrar, essa equipe permaneceu na primeira divisão, fez uma grande campanha na primeira divisão, no começo, inclusive, da temporada da primeira divisão de 2020. Muita gente dava o Atlético Goianiense como uma equipe que seria rebaixada, né? Mas o Atlético Goianiense fez uma grande campanha, chegando, não somente permanecendo na primeira divisão, que é muito importante para um projeto de um clube, né, que não é aqui do eixo, né, é muito importante permanecer na primeira divisão, ter mais tempo, escalar, né, muito mais degraus na primeira divisão, e isso foi muito importante, mas além disso conseguiu a vaga para a Sul-Americana, e isso prova a qualidade do que foi a campanha do Dragão na última temporada do futebol brasileiro. Na Sul-Americana está representando o Brasil de forma brilhante, né, no Campeonato Goiano sobrou até essa derrota para o Grêmio Anápolis, que é uma boa equipe, né, realmente sobrou, não é a melhor, a segunda melhor equipe de Goiás, para mim é a Aparecidense, que inclusive vai fazer um jogo contra o Vila Nova. No primeiro jogo foi o empate de 1-1, e se por acaso vencer, né, quem vencer vai para a final contra o Dragão ou contra o Grêmio Anápolis. A Aparecidense também é uma equipe muito interessante, que eu gosto demais em Goiás, é a equipe que eu mais gosto depois do Atlético Goianiense, gosto até mais do que o Grêmio Anápolis, gosto até mais do que a equipe do Vila Nova. O Goiás, infelizmente, está bem fora disso aí, não está vivendo um bom momento. Mas o grande momento, né, é realmente do Atlético Goianiense. Hoje pode perfeitamente não conseguir passar pelo Atlético, pelo Grêmio Anápolis, que é realmente uma equipe forte. Isso não será um problema, isso não vai mexer com o que é esse projeto do Dragão, não vai mexer com o que é essa campanha do Dragão nesse início de temporada de 2021. Na minha opinião, não mexe muito, não vai depor, né, contra o que é essa campanha do Dragão em 2021, porque o Grêmio Anápolis é uma equipe muito consistente, mas o Dragão pode vencer. E pode vencer e pode chegar à final de mais um Campeonato Goiano e pode também vencer mais um Campeonato Goiano. Essa equipe está na Copa do Brasil, vai enfrentar o Corinthians, o Timão que se cuide contra o Atlético Goianiense, o Timão que não sabe, talvez não tenha noção ainda do que é esse adversário hoje. Esse Atlético Goianiense, para mim, vai entrar inclusive no Campeonato Brasileiro, novamente com chances de chegar à Sul-Americana, vai permanecer, na minha opinião, na primeira divisão ao final da temporada de 2021 e terá chances, para mim, de inclusive chegar à Sul-Americana, no mínimo, porque realmente é uma das equipes mais consistentes hoje no futebol brasileiro. De todas as equipes que terminaram a temporada passada, né, muitas estão se ajustando, muitas estão aí praticamente fazendo tudo de novo, né, tudo zero. Outras estão conseguindo aí mostrar grandes ajustes. A gente vê o Flamengo já ganhando grandes ajustes nesses últimos jogos. A gente vê o Palmeiras ainda cambaleando, mas que também pode se recuperar e é favorito também para o Brasileirão. A gente vê outras equipes aí chegando, a gente vê o Galo se ajustando, o Inter crescendo demais. A gente vê o Grêmio num novo momento agora com o técnico Thiago Nunes também prometendo muita coisa. O Fluminense aí que, apesar de ter o comando do Roger, eu questiono um pouco a qualidade do trabalho do Roger, mas eu gosto muito do Roger como pessoa e gosto muito do time do Fluminense, dos garotos de Xerém. Acho que também pode fazer uma campanha legal. O São Paulo do Crespo, sinalizando aí um dos grandes, uma equipe que mais se ajusta hoje no cenário do futebol brasileiro, mas a gente está falando de equipes que estão se ajustando. O Atlético Goianiense é aquela equipe que terminou muito bem a temporada de 2020 e segue na mesma toada, segue sem precisar, sem grandes mudanças, cada vez está, inclusive, melhor do que estava. A cada jogo essa equipe se mostra muito mais forte dentro de campo. E essa equipe vai complicar para muita gente no Campeonato Brasileiro também. E de onde vem isso, minha gente? Isso vem de um projeto de clube. Isso vem da seriedade dos dirigentes, né, que entenderam, né, que um clube que hoje luta, né, contra as equipes mais poderosas aqui do eixo, de São Paulo, do Rio, de Minas Gerais, Atlético também. Hoje a gente pode falar só do Atlético na primeira divisão. No Sul, Grêmio, Inter,
né? Mesmo em alguns momentos também o Atlético Paranaense, né, no caso do Paraná, né? Então é uma equipe que luta contra essas equipes. Ela precisa, na verdade, de muita seriedade. Os dirigentes precisam ser muito sérios, precisam criar um projeto de clube, né, que envolva a equipe, que gere uma equipe interessante, competitiva, porque senão a coisa vai se complicar muito. Então Josa, fale alguma coisa sobre esse projeto. Eu diria para vocês que quando a gente olha para a equipe do Atlético Goianiense, a gente percebe que poucos são jogadores que pertencem ao Dragão. A grande maioria desses jogadores chegam à equipe por empréstimo, né? Tem o zagueiro Éder, que para mim é muito bom zagueiro, que foi um dos raros jogadores que pertence ao Atlético, que chegou para o Atlético contratado diretamente para o Dragão. A grande maioria chegou por empréstimo, gente, ou jogadores que chegam livres do mercado. E aí, todo mundo chega e se encaixa muito bem na equipe. Por que esses jogadores que chegam ao Atlético Goianiense, em geral, todos eles conseguem se adaptar muito bem ao Dragão? Isso acontece porque a gente já tem uma equipe com muito ajuste. Então quando o jogador chega, não fica muito difícil para ele conseguir se adaptar rapidamente à equipe. Ele não é um jogador que chega, não é um reforço que chega para construir a equipe, é um reforço que chega para melhorar a equipe, para gerar mais ajustes na equipe, porque ele já chega numa equipe que é muito organizada, muito centrada, muito ajustada. Então, nesse sentido, o reforço chega e não fica muito difícil para ele. Ele não chega para criar a equipe, para recuperar a equipe, para montar a equipe, porque isso gera muita dificuldade, inclusive para a própria adaptação de cada jogador que chega. Então o Atlético Goianiense, o jogador que chega ao Dragão, chega na verdade para uma equipe já ajustada. Este é um ponto. Agora o principal, na minha opinião, é a busca dos perfis corretos, né? A gente está falando aqui de um clube que gasta quase nada para montar o seu elenco, quase nada, gente, para montar o elenco. Nisso me lembra muito o Macará, né, de Ambato, lá no Equador, que é uma equipe que sempre monta elencos interessantes sem gastar absolutamente nada. O Dragão está nessa linha também, não gasta quase nada, vai atrás de jogadores livres no mercado. Quais jogadores? Todos? Não! A gente tem essa mania aqui no Brasil. Pintou um jogador livre no mercado, até às vezes ele tem um certo nome, alguém vai lá e compra esse jogador, contrata esse jogador, contrata esse jogador, né? E de repente ele não dá, o campo está dando sinais de que esse jogador não está no bom momento, mas a gente vai lá e busca esse jogador. O Atlético Goianiense vai atrás de jogadores livres que importam realmente, que conseguem se encaixar na equipe. Cada perfil parece ser muito estudado antes de ser contratado. Esse é um ponto interessante. Os empréstimos, muitos jogadores que talvez não fossem aproveitados nas suas equipes, né, ou que não estão mesmo sendo aproveitados, ou que estão em baixa nas suas equipes. O caso do Janderson no Corinthians, é um jogador que estava em baixa. Muitos torcedores já não suportavam muito o Janderson. Hoje no Atlético Goianiense é um jogador importante, e muitos outros, né? Vai atrás de jogadores emprestados que não estão se destacando muito e que no Atlético acabam se destacando. E por que vai atrás desses jogadores que não se destacam e eles acabam se destacando no Dragão? Também por causa dessa questão deles chegarem numa equipe ajustada, mas também por causa do perfil, do estudo sobre o perfil do jogador que pode servir para a equipe. Ou seja, estamos falando de um clube, gente, que provavelmente os seus dirigentes dão muito ouvidos para a sua equipe de scout. Porque um dos grandes problemas hoje no futebol brasileiro é que todo clube hoje tem uma equipe de scout, mas parece que muitos dirigentes não dão a mínima para esses estudiosos, para esses caras que trabalham no clube, né, e estudam o futebol, estudam perfis interessantes que poderiam chegar à equipe. Parece que o dirigente não se importa muito com isso. Basta o empresário chegar e apresentar o jogador, que o dirigente não está nem aí para o que pensa. O scout vai lá e contrata este jogador. Nesse tipo de relação que muitas vezes é promíscua entre dirigentes, inclusive, e empresários. A gente não vê isso no Atlético Goianiense. O que a gente vê no Atlético Goianiense provavelmente é dirigente dando ouvido realmente àquilo que fala a equipe de scout. Então essa equipe de scout estuda muito os perfis daqueles atletas que podem servir para a equipe do Atlético Goianiense, e eles são contratados pelos dirigentes e eles dão certo no time. Então muita coisa aí se ajustando, muita coisa funcionando, não somente na equipe, mas no clube, e a gente acaba tendo uma equipe extremamente competitiva, que hoje é um dos grandes orgulhos do futebol brasileiro, na minha opinião. Vai fazer uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, tem chances, inclusive, de passar de fase na Copa do Brasil. Hoje o Atlético Goianiense é melhor do que o Corinthians, é preciso dizer isso. Hoje o Atlético Goianiense é uma equipe melhor do que o Corinthians e é favorito para passar na Copa do Brasil no confronto contra o Corinthians. E pode, inclusive, seguir muito à frente na Copa Sul-Americana. Porque num grupo extremamente difícil, o Atlético Goianiense está fazendo tudo aquilo que, por exemplo, o Red Bull Bragantino não está fazendo no seu grupo. O Red Bull, por exemplo, em 3 jogos tem uma vitória e tem 2 derrotas. A vitória, inclusive, que teve dentro de casa foi uma vitória complicadíssima, né? E fora de casa perdeu as suas 2 partidas. A gente
vê o contrário disso no Atlético Goianiense, que tem um grupo extremamente difícil, mas também está fazendo uma grande campanha. Então, não é à toa que isso acontece. Há um projeto no clube, a seriedade na gestão neste clube. A gente vê essa seriedade dentro de campo na equipe, a gente vê essa seriedade na busca de reforços e por causa disso, acho que o Atlético Goianiense tem muito a crescer nessa temporada de 2021 no cenário do futebol brasileiro e também no cenário do futebol sul-americano. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.